Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Queridos companheiros, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui iniciando as comemorações de 90 anos da Casa Espírita. Sabe, Márcio, foi por isso que quando eu cheguei lá na ponte Rio-Niterói, eu vi aquele engarrafamento, eu comecei a orar. Meus amigos espirituais, companheiros que tomam conta do trânsito, que a gente sabe que eles existem, né? Meus queridos amigos, me ajudem, mas eu preciso, porque é um presente para mim. Mas me ajudem, e eu orei. Eu digo assim, se chegar lá até 7:50, né? Minha amiga Helena, que estava esperando, o celular não funcionou. Disse assim, mas eu cheguei. Então, eu estou muito agradecida a esses amigos, que eu digo assim, 90 anos não são 10 dias. Tá? Vamos considerar há 90 anos atrás como era a sociedade, como era o mundo e como era Cabo Frio. E aí a gente começa a ver, era uma casinha aqui, outra lá, a predominância de igrejas de outra religião. E alguém cria uma casa espírita. Cria um espaço que era pequenininho, mas com tamanha determinação que hoje nós estamos usufruindo deste espaço que alguém há 90 anos, com toda dificuldade, criou. Então é hora de agradecer. Agradecer a esta pessoa, que eu não pude anotar o nome, né? 5 pessoas, você pode dizer o nome delas? Todos não sei. Uma delas. Admário, não falha a cabeça. Nós temos uma história da casa que eu vou passar depois. Isso mesmo. Mas é a hora de agradecer a esses espíritos que de repente podem estar reencarnados, né? Mas naquela época eles tiveram a determinação de criar um espaço de educação do espírito. Mas por que essa determinação? O que isto significa na vida de uma pessoa? Então, por isso, nós hoje vamos aqui conversar a respeito do Centro Espírita, que é justamente esta escola. Há um livro, né, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, né, Orientação ao Centro Espírita, que ele vem falando assim, bom, os centros espíritas, eles podem ser núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, mas são também escolas de formação espiritual.
E aí a gente começa uma escola, não é? Obrigatoriamente todos nós passamos por uma escola. E essa escola foi trazendo para nós informações e condições de que a gente fosse galgando, não é, os degraus da cultura. Então a gente transfere isto para a casa espírita. Ao chegar à casa espírita, nós tomamos conhecimento com a cultura espírita, com a informação espírita que realmente muda a nossa vida. Nos primeiros instantes, já que de repente a gente veio de outras denominações religiosas, mas nesse primeiro instante é como se a gente, mas o que é isso? Como é que isso se explica? Afinal de contas, do que estão falando? E aos poucos, nós vamos sendo encaminhados aos grupos de estudo, e aí a gente vai se encantando com a informação espírita, que vem dizendo, logo de início para todos nós, que nós somos espíritos em trânsito. Então, nós somos espíritos. Quer dizer, antes daquele instante, da concepção, nós já tínhamos uma bagagem, nós já tínhamos uma história. Nós renascemos para cumprir uma determinada missão. Não sabemos quanto tempo estaremos por aqui, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 100 anos, mas nós vamos passar por aqui e um dia vamos embora, quer dizer, deixamos este corpo e vamos para a nova experiência. Ora, meus irmãos, isto para muitos de nós foi uma grande surpresa, porque a gente achava que a nossa vida é um livro que começava a primeira página quando a gente estivesse dando aquele primeiro choro, na casa de saúde, e que vai terminar naquele dia em que a gente fecha os olhos. Isto realmente muda a nossa vida, porque são valores espirituais que nós vamos, então, amealhando para cada um de nós. Isso muda a nossa vida. Então, a gente que achava que aquele instante da sepultura era o último, e a gente costumava ouvir, olha lá, meu filho, vai lá, beija seu pai, porque você não vai mais ver o seu pai. Não era isso? E isso para nós não existe mais. Aquela situação, de um avôzinho que vê o neto desencarnar. E aí ele diz, meu Deus do céu, que tristeza. Ele foi, mas eu sou mais velho, em realidade, eu que tinha que ir primeiro. Isto acontece de forma diferente conosco, e a gente sabe que aquele não é o momento final da nossa vida, isso muda. Há uma evangelizadora muito conhecida no nosso meio, que é a tia Vilma, e a tia Vilma, ela trabalhava na evangelização com música. Tudo com música. Então, ela ouviu, e ela escreveu uma música. Aliás, o que acontecia com ela era o seguinte, ela não sabia uma nota, mas, de repente, começou a fazer um barulhinho no ouvido dela. E ela não sabia, foi ao médico, foi ao otorrino, foi ver o que era aquilo. Eram os espíritos avisando. Nós vamos ditar música para você, você pega o gravador, grava. Quando a música estiver toda gravadinha, o barulho passa. E assim acontecia. E ela recebeu
700 músicas. Todas para evangelização, né, Lucinha? E uma delas diz respeito justamente a isso que nós estamos falando. Se eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza. Eu pensava que a gente morria, que incerteza, que incerteza. Hoje sei, a vida continua, que alegria, que alegria. Hoje sei, sou espírito encarnado. Obrigada, Senhor, obrigada. E aí as crianças cantavam. E aí nós também vamos cantar. Porque foi isso que a gente aprendeu nessa escola abençoada do Espírito. Eu pensava que a morte existia, era uma agonia. E a gente via aquelas pessoas de mais idade, né, vindo já caidinhas. Olá, como vai? Eu estou esperando a morte, que não mais vem. Ou melhor, nós começamos a entendê-la como uma coisa natural na nossa vida, que vai acontecer com todo mundo, mas que nenhum de nós, entre aspas, morre sozinho. Nós sempre temos amigos espirituais que nos acompanham. E saber disso também é uma glória. Nós vamos voltar a isso já já. Não sei se vocês viram no domingo um programa do Canal 13 que estava fazendo uma reportagem a respeito de um menino, acho que em São Paulo, que desencarnou por causa do skate. Então, ele andando com o skate, ele desceu, tinha uma rua de descida, ele desceu na esquina o carro e ele foi embora. E o repórter foi na casa dele para conversar com a mãe, com os irmãos. E quando chegou lá, a mãe mostrou uma coisa muito interessante que ele havia escrito há pouco tempo atrás. Ele desenhou o skate, a data dele com uma cruz e colocou um símbolo 2013. Aí o repórter achou muito interessante e nós achamos mais ainda, porque isso prova que este instante é um instante que está na nossa vida e que nós vamos vivê-lo, mas que inconscientemente a gente sabe, mas não pode descer para a consciência, senão a gente atrapalharia aquele instante. Então, isto nós aprendemos no instante em que nós estamos aqui nos grupos de estudo. E a gente começa a se entusiasmar, a saber, mas como é que acontece? Por que acontece? E aí eu começo a fazer uma autorreflexão. A minha vida, então, por que eu vim? Por que eu nasci? Ah, você nasceu, né? E é o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, em que Kardec, então, vem dizendo para nós, né, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos dizem, né, que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E lá, na 167, está lá qual o fim objetivado com a reencarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade.
Então, assim, bom, então eu já sei que eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual. Não sei a minha idade. Olha bem que coisa importante. Se eu estou retornando, é porque eu tenho experiências passadas. Qual a minha idade como espírito? Não sei. Hoje posso ter 30, mas posso ser um espírito amadurecido. Como eu posso ter 70, mas espiritualmente eu ser imaturo. Então, olha só, eu sou um espírito, de onde eu vim? Eu não sei de onde eu vim. E às vezes é até preferível que a gente não saiba o que a gente fez, não é? Porque muitas das vezes nós ficamos preocupados e curiosos, não, mas eu quero saber o que foi que eu fiz, de onde eu vim. Não importa, o importa é que hoje nós estamos aqui e pelas nossas provas, pelas nossas experiências, pelas nossas tendências, nós sabemos aquilo que a gente foi. Então eu não vou começar a buscar lá atrás. Algumas pessoas falam, não, mas eu não me conformo, eu tenho que saber por que eu estou sofrendo, por que eu vivo dessa maneira, por que eu nasci nessa família? E a gente começa a se perguntar. E a escola, esta escola abençoada, vai nos dizer que nós estamos na melhor família com a qual nós poderíamos estar nesta encarnação. Então, quando os nossos filhos falarem, eu não pedi para nascer com você, vocês podem dizer para ele, olha, pediu sim, né? E aqui você está com este pai, com esta mãe, que podem não ser os amigos que a gente gostaria. Mas nós estamos aprendendo, neste templo abençoado, todas essas coisas. E alguém me pergunta, mas olha, na minha família eu sou o patinho feio. Ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim. E aqui a gente vai aprender que muitas das vezes, na condição de ex-suicida, a gente não merece estar encarnado numa família afim. Será que isso explica para a gente? O que a gente aprende com isso? Né? Então a gente vai aprender, ao invés de ficar chorando, de ficar lamentando, de ficar reclamando com um e com o outro, aquilo que nos acontece dentro de casa, a gente vai começar a valorizar esses amigos que quiseram receber a gente. Isto não é interessante, meus irmãos? Isso não muda a nossa vida? E com isto, com todas essas informações, então, eu sou um espírito que tem uma determinada idade, eu tenho tendências inatas que dizem de onde eu vim, não é? Mas eu sei que se eu estou nesse instante na Terra, é porque eu preciso aprender. E eu preciso aprender porque o meu destino é a perfeição, é ser colaborador da obra de Jesus. E para ser colaborador da obra de Jesus, a gente tem que se aperfeiçoar. Então, dessa forma, eu vou fazendo todo o esforço, vou buscando cada vez mais aperfeiçoar a minha caminhada. E como é que eu faço isso? Eu faço isso, logicamente, estudando. E é nessa hora, né, que a Casa Espírita nos oferece vários grupos de estudo para que a gente aprimore, para que a gente se fortifique
e para que a gente nutra a nossa alma dessa alimentação psíquica que faz com que a gente evite todo tipo de erro. Porque agora a gente já está sabendo. Então isso fica mais fácil. Depois que eu aprendi, bom, agora eu não erro mais. E aquela situação difícil que eu venci, puxa vida, eu achava que eu não ia vencer. Mas eu venci porque eu já sei quais são os caminhos. Eu agora já sei que eu, em hipótese e situação nenhuma, eu estou sozinha, eu estou sozinho. Eu sei que eu tenho guias espirituais que me ajudam e que me amparam. E, aliás, meus irmãos, essa sequência de perguntas do Livro dos Espíritos que falam a respeito dos anjos guardiães é uma das coisas mais ricas deste mundo. Às vezes a gente está lá em casa triste, puxa vida, eu estou aqui nessa situação, não melhoro. E eu aqui estou aprendendo que eu tenho um amigo de evolução maior do que eu e que me acompanha no dia a dia. Antes de encarnar, na hora em que eu estava lá organizando todo o meu plano de trabalho para essa encarnação, ele falou: Márcio, olha só, eu estou indo aqui com você. Vai, tenha certeza que eu estou do meu lado. Quer dizer, eu estou falando Márcio para todos nós. Então, o saber que a gente tem um anjo guardião evita que a gente caia em depressão, evita a tristeza, evita aquele sentimento de angústia, nos dá calma, nos dá serenidade. E quando alguma situação diferente vem ao meu encontro, eu já sei, eu não vou reagir, não devo reagir, eu vou agir de outra maneira, né? O que Dona Joana de Ângeles nos orienta, né? Não reaja, você vai agir. E não reagir significa você ter o controle emocional da situação. Isso a gente aprende aqui. E com isso a gente não se complica. Vocês viram que ontem o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, ficou parada durante bastante tempo. Eu também estava passando por ali naquela hora, um pouquinho depois, mas eu passei na outra pista, embora tivesse demorado, mas deu para passar. Mas quem veio na pista de dentro teve que parar. Então o ônibus caiu ali naquela altura do Galeão, né? Na saída do Galeão o ônibus caiu. E aí hoje a gente estava sabendo o que foi que aconteceu. Um universitário, isto porque o motorista não parou no ônibus que ele queria, foi lá, deu 3 chutes no motorista, ele se desequilibrou, caiu. Na hora, desencarnaram 7 pessoas, outras tantas estão feridas, mas o prejuízo daquelas pessoas que estavam naquela fila, se tinham mercadoria para entregar, se iam para o aeroporto, perderam. E aí, a gente, quando tem conhecimento dessa informação, aí a gente se coloca, o que eu faria se eu estivesse numa condução e o motorista não tivesse ouvido a campainha? O que a gente faria? Hein? Isso. Mas eu não precisava usar aquela violência, não é isso mesmo?
este jovem vai carregar na sua vida este peso. E... Hã? Não. Isto, pior. Ele vai levar na consciência o peso daquela situação que não envolveu apenas os que desencarnaram, mas os que estão feridos no hospital e aqueles que perderam várias situações por causa de um sinal. Vocês viram aquela manicure que sufocou o menino para se vingar do pai? Esta é uma experiência que aquele espírito não vai querer repetir. Aprendeu no muque, aprendeu na força, porque ela vai amargurar durante a vida dela toda aquela situação que teria outro caminho? Teria outro caminho. Não é? Aquele também outro caso, que já tem algum tempo, mas é sempre interessante que a gente faça esse contraponto, né? Porque isso acontece dia a dia com a gente, né? Aquela situação do restaurante em que por causa de R$7 na conta, o moço veio e esfaqueou o outro. Por causa de R$7. Total descontrole. E aí a gente fica ouvindo esses casos, a gente fica se analisando e a gente fica vendo como é que é o meu dia a dia, o que a doutrina espírita já tem me ensinado e que com certeza eu não faria, eu teria uma outra saída para uma situação difícil. Vocês entendem? É isso que nós estamos aprendendo aqui, a domar as nossas más inclinações. E essas más inclinações são nossas porque nós somos espíritos endividados. E esta porta, esta bendita porta se abriu para que a gente viesse aqui e para que a gente então fizesse esse estudo. Em qualquer situação de nossa vida, existem sempre 2 ou mais saídas. E eu estarei sempre procurando a que vai me trazer menor prejuízo, ou então nenhum prejuízo, mesmo que eu tenha que me calar. E isto eu estou aprendendo a trabalhar isso, logicamente, que a gente não aprende sozinho. Aí estão os psicólogos, estão os médicos da homeopatia, aí estão os terapeutas florais, que vão nos ajudar, porque é emoção. E com isto, com tudo isso que eu vou, então, aprendendo aqui na nossa casa espírita, eu passo a viver melhor. E eu tenho a certeza que se eu perguntasse assim agora, quem aqui tem um depoimento para dar? Eu digo assim, todos levantariam o braço. Porque cada um de nós tem uma história do antes e do depois. O quanto eu aprendi. E aprendi também, né? De repente, será que tem alguém com muita vontade
de 1 minuto fazer o seu testemunho? Se tiver, a gente dá 1 minuto, né? Tem alguém com muita vontade? Eu era assim, agora não sou mais, e as pessoas até se admiram, né? O que aconteceu comigo? Eu me modifiquei? Esta bendita escola. Então, no dia a dia, tem alguém aí? Se tiver alguém, é só levantar o braço que eu paro e dou 1 minuto, né? Isso é? Ah, sofreu muito. Ai, que bom. Graças a Deus. Mudou. Vocês ouviram? Uhum. Então, ela está contando que quando ela soube que a filha dela estava vindo a uma casa espírita, então ela fez toda aquela confusão, chamou de louca, louca, até que um dia veio e ficou também louca. Graças a Deus. É? E tem pouco tempo? 3 meses? Olha só. Quer dizer, isso aí se deve a tudo que você está aprendendo na casa espírita, não é? Então, que beleza nós podermos, então, nesse instante, ter a nossa atitude, a nossa vida mudada de uma forma tal. Graças a Deus. Ainda mais vindo de um país estranho, né? Você chega aqui, não conhece ninguém. E a casa espírita acolhe. Né? Então, a casa espírita... Você levantou o braço também? E a casa espírita é esse espaço, então, de acolhimento e sabendo que quem entra aqui, os amigos espirituais permitiram que ela entrasse. Que é interessante quando a gente sabe que aqui, esse espaço todo, é um espaço visto pelos amigos espirituais. Que eles ficam lá na porta, eles estão observando quem entra, não é? Como é que entra, as intenções, e eles sabem que aqui vão realmente encontrar esse ninho, não só de afeto, mas de estudo. Porque a base de todo o trabalho é estudo e prática da doutrina espírita. Lá na minha casa espírita, às segundas-feiras, tem a reunião de atendimento e socorro espiritual. Então, às vezes, os espíritos dizem assim, pois aquele grandão que está lá na porta, ele não queria que eu entrasse, mas eu driblei e entrei. Eu digo, meu irmão, já que você entrou, seja bem-vindo. Para dizer também que aqui é um espaço, não é? Em que encarnados e desencarnados se encontram. Nós podemos dizer, nós somos 100 encarnados, mas essas paredes se elasteceram e há muitos e muitos espíritos que vieram e vêm aqui no dia a dia, a casa espírita, não é? Para aprender, para mudar realmente a sua opinião. E sem contar aqueles que nos acompanham. Quantas das vezes nós entramos aqui
não é? E a gente vem trazendo uma certa carga espiritual. Os bondosos amigos aqui estão manipulando os fluidos e também fazendo atendimento a esses espíritos de tal forma que às vezes a gente chega aqui cansada, exausta. A gente vem porque a gente sabe que a gente vai receber muita coisa aqui e a gente então sai daqui leve. Quantas vezes somos acompanhados por aqueles espíritos que estavam por aí e viram olha onde é que eles vão. Então a gente vai também, né? Então a casa espírita é então esse espaço da educação do espírito. Eu, espírito que estava ignorante dessas informações todas, eu me aproximo desse espaço, não é? E vou aprendendo. Vou aprendendo esta doutrina de amor que abençoa os nossos passos, não é? Então, nós podemos dizer que ela é um lar de luz, é Emmanuel que diz isso. É um lar de luz aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. É uma escola das diretrizes que nos orientam. É, então, um educandário. E é um educandário, então, como toda escola, existem alunos em vários ciclos de estudo, mas o importante é que nesse caldear, né, nesse encontro, todos nós nos consideramos como irmãos do caminho. Então, esta questão de nos considerarmos irmãos também muda muito a nossa vida, porque antes a gente tinha assim um certo preconceito, a gente estava mais ligado à nossa família carnal, à nossa família sanguínea, mas a gente então descobre que a gente tem uma família espiritual. E a gente descobre grandes amores fora daquele círculo. E então a gente começa a estabelecer, a reatar esses laços e a gente diz, olha, eu tenho mais intimidade com fulano do que com as próprias pessoas da minha família, mas isso a gente já aprendeu e já dá como a gente consegue entender o que está acontecendo, o que está aí por trás. E a gente redescobre Deus. Então, talvez esta seja uma das coisas mais importantes que a gente vai estar estudando, aprimorando, porque como espíritos rebeldes à lei de Deus, quem diz isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho, lá no Evangelho, no capítulo 3, número 15, em que fala a respeito dos habitantes da Terra, ele diz o seguinte, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então a gente vai se informando mais a respeito desta lei que fala a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós começamos a ver um Deus diferente. Não aquele Deus que a gente via nas imagens, nas nuvens, mas como aquele ser, não é, que é perfeito, que é o Criador desse universo maravilhoso, que é o nosso Pai, que é o Pai desta humanidade. E desta maneira eu vou começar a ver no outro um irmão. E quando eu falo nesse Deus, não é, que nos dá vida, que está dentro de nós, a gente também vai começando todo esse trabalho de introspecção,
de alto amor, verificando, não é, que se nós estamos aqui encarnados pelas bênçãos de Deus, e quem é esse Deus, não é, que nos envolve, que nós estamos vendo em todas as coisas, que nos ajuda, que nos protege, que nos intui, e através dele, dos seus comandados, não é? E aí nós nos lembramos do Salmo 91, já que nós estamos falando a respeito desta divindade, não é? Deste Senhor da vida magnânimo, que a gente começa a pensar no instante em que nós nos vemos neste grande planeta solto, não é? No universo. Nós estamos aqui quietinhos, mas esse planeta está em rotação, em translação, e a gente não sente que milagre é esse. Então nós vamos aprender a respeito deste Deus, nós vamos aprender a respeito da providência divina que dá de acordo com aquilo que a gente precisa, e dessa forma a aceitação fica natural. E lá no Salmo 91, vem assim falando, acho que a gente pode nesse instante recorrer àquelas imagens como também esse espaço de nutrição. Então ele vai dizer, não é, que Deus que habita o Altíssimo, ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E ele vai dizendo, não é, que com isto nós não vamos temer peste alguma que chegue junto de nós. E por que não temer? Porque nós já não estamos a sós. E porque nós sabemos que nada que nos acontece está distante desse Deus. E ele vai dizendo para nós que ele nos livra do laço do passarinheiro. Então, o que é isto, não é? Então, ele vai nos livrar e ele vai vai permitir que os seus emissários nos ajudem para que a gente não tropece em pedra. Então, esse realmente é o apelo no sentido da gente cultivar a oração, que é justamente este diálogo que nós vamos fazer com esta divindade, ó Deus. E nesse instante em que nós estamos dialogando com Deus, tudo em torno se modifica. E eu vou me fortalecendo. Eu vou me fortalecendo, vou me enchendo dessa energia que chega até mim, e eu então, fortalecida, nutrida espiritualmente, eu vou vencendo todas as etapas da minha vida, com coragem, não é? E sabendo deste amparo. Tudo isso nós estamos aprendendo nesta escola abençoada. Alguém pode estar dizendo, olha, mas hoje é só a gente baixar a internet que a gente tem tudo sobre o Espiritismo. E é uma coisa fantástica, porque a informação espírita, ela tomou conta, não é, de grande parte da sociedade, todo mundo quer saber, já se fala em desencarne, reencarnação, não é? E em espírito, como é que é isso, não é? O espírito que vai aparecer, e as pessoas querem saber, mas nem sempre elas têm a oportunidade, às vezes não querem que as outras pessoas saibam ou vejam, né? E lá na internet está lá. Mas eu aqui tenho um grupo de estudo. E é justamente nesse grupo de estudo, nesta troca de informações, que eu vou colocando minhas dúvidas, eu vou aquecendo o meu coração, eu vou me entendendo como esse espírito, eu recebo as intuições do mais alto,
estabeleço essa troca com os espíritos que nos rodeiam e eu me felicito. Portanto, queridos companheiros, quando hoje nós estamos aqui iniciando as comemorações desses 90 anos, cada um de nós vai agradecer. Como é que a gente vai agradecer tudo isso que a gente tem recebido? Mas nós estamos recebendo vida nova. E não dá para cansar, não é, Márcio? Cada dia a gente tem algo novo. Cada dia que a gente entra aqui, a gente está recebendo, está entrando em contato com essa espiritualidade querida que nos envolve, que nos estimula. Nós vemos as crianças, né? E o trabalho da evangelização. Mas as crianças que já vêm, muitas delas pedem para vir, vamos ao centrinho. E o que é isso? É a alma. É o espírito que na espiritualidade teve em contato com tudo isto e vem, que é o que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos. Para nós, o desencarne não vai ser aquela coisa de perturbador, mas eu já sei para onde eu vou. E eu sei que eu vou para as escolas do plano espiritual. Não é bom saber disso? Vou para as escolas do plano espiritual, eu vou aprender. Eu não tenho mais aquela ideia, né? Como um espírito, lá dizer, mas cadê o céu? Mas eu dei muito dinheiro na minha igreja para eu ter um pedacinho do céu. E a gente vai dizer que o céu, ele é interior, mas existem regiões no plano espiritual. Então nós vamos chegar lá com tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, além do que a gente aprende de noite, aí eu vou marcar um encontro com vocês, nós então aprendemos muito. Isso assim, eu quero retornar, eu quero voltar à Terra para continuar o meu aprendizado, mas eu peço que os meus pais me encaminhem desde cedo para as escolas de evangelho. E aí estão os nossos meninos, não é? Que têm um prazer imenso em estar na evangelização, como os jovens também, que o grupo de jovens aqui é grande. Prazer, né, Djaneira? Prazer em estar aqui aprendendo desde cedo para prevenir situações mais adiante. Então, esta é uma casa de estudo, essa é uma casa de amor. Então, nesse instante, nós abraçamos a diretoria atual. Vamos dizer a todos que continuem, que a casa comemore mais 90, né? E que todos nós voltaremos aqui, mas que a gente continue com um ânimo fortalecido. É isto que nós estamos recebendo aqui, força, né? Bom ânimo, continue firme, né? Não se abata de maneira nenhuma. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Faça o possível para que você não entre em situações difíceis na sua vida, e você pode, porque ninguém está a sós. Nós todos temos boas companhias, e nessas companhias que nós vamos então nos segurar. Segurar nesse sentido, né? O segura na mão de Deus significa isso, né? Eu tenho Deus dentro de mim. Então eu vou convidar vocês para a gente continuar essa conversa. Não mais comigo, mas com os amigos espirituais da casa. Porque espiritualmente está uma festa. Muita gente, muitos espíritos que foram atendidos nas mesas mediúnicas, que ouviram a informação e cresceram. Então nós precisamos participar dessa festa.
Então, hoje de madrugada, nós vamos estar juntos, às 2 horas. Então, vocês fiquem tranquilos em casa, deitem, durmam. E nós vamos pedir que às 2 horas os nossos anjos guardiães nos tragam aqui para que a gente ouça, não é, aquelas respostas que estão lá escondidinhas dentro de nós e que a gente está trazendo-as, mas que eles sabem. Muito obrigada, uma boa noite.